Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. No programa de hoje vamos trazer um tema que pode transformar a convivência familiar e a forma como lidamos com os desafios do dia a dia. A técnica Mindfulness e sua relação com a comunicação e a mediação de conflitos nas famílias. Mindfulness, ou atenção plena, é uma prática que nos ensina a viver o momento presente com consciência e equilíbrio. Quando aplicada à comunicação e aos relacionamentos, essa técnica nos ajuda a ouvir melhor, a responder com mais calma e a cultivar relações mais saudáveis e harmoniosas. Vamos falar sobre os benefícios do Mindfulness para a convivência familiar. Como essa prática pode ser uma poderosa ferramenta para resolver conflitos e por que ela deve ser cultivada como um hábito diário para uma vida mais leve e focada. Começa agora o Família na Real pela TV Cidade Verde. Esse programa será diferente e o melhor, um convite para todos nós praticarmos mais presença, mais escuta e mais empatia dentro das nossas famílias. E para tornar essa conversa ainda mais especial, recebo uma convidada que tem se dedicado bastante ao estudo do tema, que vai nos guiar nesse universo de autoconhecimento, presença e conexão. A doutora Betina Costa, advogada há mais de 20 anos e que atua na consultoria em gestão de conflitos organizacionais. Querida Betina, minha amiga, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda ao nosso Família na Real. Fico feliz demais com esse convite. Agradeço a sua disponibilidade por ter aceito de pronto vir ao nosso programa. Essa técnica que, inclusive, eu tenho dificuldade de pronunciar, Mindfulness, cada um pronuncia de uma forma, mas o importante é o significado que nós vamos trazer aqui. Nós vamos falar um pouco desse hábito que é excelente para o nosso dia a dia, que inclusive eu pratico, e também relacionado um pouco ao nosso Família na Real, que são as relações familiares. Então, muito obrigada e seja muito bem-vinda. Fico feliz de estar aqui também trazendo essa perspectiva, essa percepção e essa prática que eu venho adotando há alguns anos e que resolvi me dedicar com mais profundidade a esse olhar. Que maravilha! E agradeço demais o convite de como ele se conecta com a sua proposta de trabalho e também daqui do programa. Muito obrigada, Betina. E aí eu queria que você começasse a falar um pouco sobre o que é Mindfulness, você já me corrige na pronúncia, e como é que ele pode ajudar nas famílias a lidarem com momentos de conflitos difíceis, na tomada de decisão, como a gente sabe que na nossa área existem muitos conflitos, especialmente relacionados à guarda, direito de convivência, no momento difícil do divórcio. Então eu queria que você falasse um pouco. Agradeço ao convite de você para estar contribuindo com essa visão e essa percepção de uma prática que incorporei desde 2018 e venho trabalhando dentro da perspectiva da gestão de conflitos e estou muito feliz de estar aqui. E o que seria então Mindfulness, né? É uma palavra em inglês que vem para traduzir o quê? A capacidade da gente estar no momento presente, aqui e agora. Então, eu estou aqui, meus pensamentos estão presentes aqui e eu estou reconhecendo que está vivo, minhas emoções, meus sentimentos aqui dentro. E essa capacidade da gente se concentrar no momento presente tem muitos benefícios. É uma prática porque Mindfulness, ele está relacionado à nossa mente, mind, e a capacidade da gente estar presente neste momento. Rosa, quantas vezes a gente passa no automático, a gente acumula inúmeros pensamentos. Se a gente começar a observar os nossos pensamentos, a gente vai ver que tem uma caixinha de nuvens de pensamentos passando o tempo todo e às vezes preocupações com o passado, às vezes uma ansiedade pelo futuro, como é que vai ser daqui mais tarde, tem algum compromisso. Então a gente perde a capacidade de muitas vezes performar, de muitas vezes estar ali presenciando o que efetivamente está acontecendo na realidade.
E aí isso impacta muito nas nossas relações, isso impacta na comunicação e como a gente tem a interferência. Então, o Mindfulness, ele vem para o quê? É uma técnica que foi trazida por um médico e pesquisador, o Jon Kabat-Zinn, e ele foi estudar sobre a meditação e os efeitos no corpo e na mente da meditação. Claro, quando a gente pensa em meditação, a gente relaciona muitas vezes a práticas religiosas ou culturais, como tem no budismo. E, na verdade, quando ele foi trazido pelo Ocidente, para o Ocidente, né, por Jon Kabat-Zinn e outros pesquisadores, essa prática se concentrou em quê? Em verificar a respiração e a capacidade da gente ancorar nossa atenção no momento presente a partir da respiração. E de ser um observador. E como essa prática constante, diária, consegue trazer benefícios ao nosso cérebro, a regulação das emoções, a nossa capacidade de manter o foco, de conseguir trazer decisões mais conscientes. Então, quando em 2018 eu fiz um workshop para conhecer, também tinha essa dificuldade de como é mesmo isso, mindfulness. É uma palavra assim que mais difícil da gente pronunciar no português, mas o que ele quer trazer é a atenção plena. E essa atenção plena é fundamental para a gente desenvolver outras competências e habilidades que vêm para a gestão de conflitos, que vêm para o nosso cotidiano dentro das famílias, porque afinal de contas o humano tem conflito. Sim. Betina, eu achei muito importante, porque algumas pessoas, como eu, por exemplo, vim ter mais atenção a essa prática na pandemia, né? Uma amiga me colocou em 2 ou 3 grupos de gratidões, né, de gratidão, enfim, e a gente começou a estudar meditação também. Hoje eu faço de noite, faço de dia, assino alguns apps como Meditopia, como Símbolo, que tem a ver com meditação. E você disse que já estuda antes mesmo da pandemia, ou seja, 2018. E na nossa área, particularmente falando, existem muitos conflitos que estão relacionados à falta de comunicação ou a uma comunicação que não é satisfatória, que não é assertiva. E como é importante a gente desenvolver essa prática, por quê? Porque além da gente viver o presente, muitas vezes a gente não entende, olha, fulano falou comigo, eu não prestei atenção. Por quê? Porque a ansiedade, por vezes, e não é só a ansiedade, você vai até poder falar melhor sobre isso, mas a ansiedade é um dos fatores que nos fazem sair do presente. Preocupação com o que vai acontecer, eu tenho que fazer muitas coisas, e aí a nossa atenção, ela deixa de ser focada ali naquele momento, né, naquelas pessoas que estão conversando conosco, naquele momento presente, naquela convivência familiar, vamos dizer assim, para a gente estar pensando ou no passado, como eu deveria ter feito isso, por que eu não fiz, por que isso aconteceu assim, ou uma lamentação, ou no futuro, né? Porque eu estou preocupada com o que eu tenho que fazer. Então, como é que você vê essa questão da comunicação empática também, que tem tudo a ver com a técnica Mindfulness para as relações familiares, dentro das relações familiares? Exatamente. Olha, quando a gente está no automático do dia a dia, a gente vai acumulando inúmeras situações. Então, vivenciamos situações que nos causam muitas vezes irritação, uma frustração, por vezes situações de medo, de raiva, e aí a gente vai acumulando isso. Nós, e principalmente nós mulheres que lidamos com múltiplos papéis, vamos deixando isso, vamos colocando como se fosse uma bagagem, né, na mochila. Vamos acumulando e aí tentando equilibrar os pratos e as coisas não saem do jeito que a gente planejava, o roteiro sai do lugar. E se a gente continua no automático, fazendo aquelas coisas sem refletir, sem estar consciente, o que é automático? A gente não está consciente daqui e agora. Então, a gente acumula e leva isso para as nossas relações. Quando a gente chega em casa, que é o ambiente que a gente se sente mais sem as máscaras do cotidiano e simplesmente relaxa, a gente quer encontrar paz e a gente encontra situações de conflito, situações desafiadoras, né, dificuldades de relacionamento ali, e aí isso impacta na comunicação.
nós não damos a atenção necessária nem a nós mesmos, como é que a gente vai dar atenção? A comunicação, para ela ser empática, ela começa a partir da atenção, da gente ter a capacidade de reconhecer internamente como estamos. Nossa, Betina, o que é que a Betina está sentindo agora? O que é que está vivo dentro de mim? São pensamentos, são sentimentos, também tenho necessidades. Saber reconhecer dentro da gente toda essa situação de tantas coisas que acontecem, já é o primeiro passo para a gente poder criar a empatia. Então, quando a gente não sabe reconhecer dentro da gente essas sensações e nomeá-las, a gente não consegue praticar a empatia com o outro, porque a empatia é a capacidade da gente reconhecer no outro sentimentos, pensamentos. E quais as necessidades que estão muitas vezes por trás daquela fala? Nossa, eu estou irritado, o que aconteceu? Né? Ao invés de reconhecer de uma forma mais agressiva, a gente reconhecer de uma forma, opa, eu estou me sentindo irritado. O que pode ter causado? Como eu posso lidar com isso? O que eu posso ofertar para dentro das minhas relações que pode diminuir essa capacidade da gente reagir? E aí que vem novamente a atenção. Quando a gente está mais atento e consciente àquilo que a gente está vivenciando, nós conseguimos parar, observar, respirar. E a prática do Mindfulness vai reforçar isso, porque ele vai trazer a capacidade de respirar e observar. O que eu estou sentindo agora? É isso? Tá. Essas pessoas que eu estou me relacionando, tem alguma, digamos, responsabilidade? Não gosto de utilizar a palavra culpa, mas responsabilidade. Como eu posso dialogar melhor para encontrar soluções junto com elas? Porque se a gente está no automático, a gente fica reativo, a gente fica impulsivo. E se a gente reage, acaba dizendo coisas que muitas vezes nós não queríamos estar. Já a comunicação empática, ela nos traz a atenção para, opa, deixa eu parar aqui, o que realmente está acontecendo? O que essa pessoa me comunicou? Como eu me sinto em relação a isso? E assim, pode pensar, nossa, mas são muitas questões que passam pela cabeça. Será que a gente consegue fazer assim de uma forma tão rápida? A partir do momento que a gente pratica constantemente, a gente começa a reconhecer. Sim. E eu posso trazer uns exemplos meus do meu cotidiano, né? Você sabe que eu sou mãe de 3, então eu sou mãe de um adolescente, o Joaquim, de 14 anos, a Catarina, de 9 anos, e o Benício, de 7 anos. E como mãe, né, e sei os desafios que eles trazem no seu cotidiano, implicações mútuas, eles ficam brigando com o outro, querem espaço, querem atenção. E se eu chego um dia que eu estou no automático, que eu me deixei levar por várias irritações, acumulei problemas, não parei, não desopilei, não respirei, não me cuidei, o que acontece com a Betina? Mesmo sendo mediadora de conflitos, Betina explode. E aí, irritada, eu respondo de uma forma que não é uma comunicação empática, é uma comunicação mais violenta, agressiva. Às vezes eu grito, e é engraçado que meu marido volta para mim e diz assim, mas Betina, cadê a mediadora? Eu digo, calma, ai meu Deus, eu me permito ser, afinal de contas nós somos humanos. Sim. E a gente precisa entender que não existe perfeição, mas existe a possibilidade da melhor versão, melhor capacidade para a gente lidar com as situações. Então, eu aplico uma técnica da comunicação não violenta, da CNV, que traz a comunicação empática, que eu paro, eu respiro, eu fico na altura deles, o mais velho já está mais alto do que eu, não preciso mais. Mas com os mais novos, preciso me ajoelhar, para ficar na altura dos olhos, porque essa é a primeira comunicação empática, olhar nos olhos. E aí, ao olhar nos olhos, é dizer, eu sinto muito. Mamãe está irritada, foi muito problema no trabalho, não consegui resolver tudo e eu me senti muito frustrada. Então, mamãe errou, vamos recomeçar a nossa conversa?
E aqui eu trago algo muito interessante, porque foi um aprendizado que eu tive, eu vi que sua convidada foi a Daniele Bandeira. Sim. Foi um aprendizado que eu tive lá atrás, com a Daniele, assim que ela lançou o primeiro livro dela, Mediação Pais e Filhos. E foi assim que eu comecei a entender como praticar, como aplicar a mediação no meu cotidiano. E aí isso tinha a ver com a competência da atenção plena, com a competência da empatia, como eu ia desenvolvendo isso e aplicando com os filhos. E assim as nossas relações melhoram. Não quero dizer que não existe conflito, isso é ilusão. Conflito existe. Só que a gente vai criando a habilidade, a inteligência para lidar com aqueles conflitos. Betina, e é incrível como, quando a gente vê os resultados, a gente fica impressionada. Betina, além de ser uma profissional que eu admiro, ela também é minha vizinha, mora no mesmo prédio que eu. E quando nós saímos para tomar um café, as mães da Great, que os nossos filhos estudam juntos, nós começamos a conversar e ali decidimos que eu disse, Betina, você vai no programa, porque esse tema, ele é de uma importância e é tão rico para a gente discutir aqui, para conversar. Muitas pessoas, inclusive, Betina, falam, eu não tenho um perfil para meditar, eu já ouvi muito. E, na verdade, como você disse, é uma habilidade que você vai criando. Por quê? Porque meditar e respirar, né? Ou seja, a meditação, ela tem técnicas para te trazer para o presente, que é essa atenção plena. Então, muitas vezes a pessoa acha que é só parar ali à noite ou de dia, ou um momento para meditar, mas você pode, como você bem disse, aplicar ao longo do dia todo. Hoje mesmo na defensoria, eu estava muito ali agoniada mesmo, estou respondendo pela defensoria de um colega que está de férias e, ao mesmo tempo, acontecia audiências, pessoas entrando na minha sala para eu atender, os assessores tirando dúvida, petição para fazer, enfim, muitas coisas, e isso acontece também dentro de casa, e tem hora que você tem que parar, né? Só um momentinho, pessoal, vou tomar uma água, respirar, para que eu possa me comunicar melhor, para que eu possa fazer escolhas melhores, para que eu possa escutar melhor. Então, isso é extremamente importante, porque às vezes até na resposta de uma mensagem no WhatsApp, né, tem estudos na psicologia que diz, quando você tiver naquele momento de impulsividade, bote o celular longe, numa briga de casal, que é muito comum na minha área. Então, muitas vezes eu recebo ali ex-casais que têm essa dificuldade de dialogar, e eles dizem logo, doutora, eu fiz de tudo, eu conversei, eu tentei, mas não depende só de mim. E aí a gente pergunta, que eu também já estudei muito comunicação não violenta, porque ajuda muito na minha área, assim como a psicologia, que nós estamos tentando terminar, não é, Betina? E eu pergunto, como foi essa comunicação? Que tal a gente rever essa comunicação, a gente trazer menos essa culpa e colocar naquele final da relação algo mais proativo? O que nós podemos fazer agora para ajudar o nosso filho? Né, para educar melhor à distância, cada um na sua casa. Então, eu acho que a comunicação não violenta é isso, é você escutar e é você tornar aquela conversa cada vez mais validando o sentimento, como você disse. A partir do momento que eu reconheço para o meu filho que eu errei, isso é muito importante, porque existe naturalmente essa hierarquia de pai para filho, de mãe para filho. A gente cobra muito, a gente briga muito, e muitas vezes a gente não pede desculpa e nem diz, meu filho, a mamãe errou. E valida o sentimento dele naquele momento. Não é isso, Betina? Então eu queria que você falasse um pouco dessa experiência com seus filhos, de um caso prático em que você usa tanto a escuta ativa, o que é a escuta ativa, como a empatia que você colocou. Isso, perfeito. Você trouxe muitos pontos aí bem interessantes, porque primeiramente, a nossa capacidade de ter humildade e dizer assim, pai e mãe erra. Mas a gente pode corrigir e a gente pode ter a consciência de tomar decisões melhores. E a gente só consegue isso quando a gente está atento aos nossos comportamentos e como as nossas atitudes impactam os filhos. E é interessante porque até da primeira vez que eu fiz isso, a minha filha era pequena, né, ela dizia, não, mamãe não erra. E eu digo, erra, filha, porque nós não somos super-heróis.
Então precisamos tirar essa máscara, essa capa de super-herói que faz tudo, que são infalíveis. Não, a gente está mostrando o primeiro passo para que eles entendam que errar é humano. Persistir no erro, não. Então aí a gente assume responsabilidade. E a gente só consegue ter esses diálogos quando a gente está atento ao que eles estão passando. Então, a escuta ativa, muitas vezes, não é para a gente intervir, é para a gente parar, escuta o que está presente ali. Escuta o que teu filho está demonstrando. A gente, às vezes, no automático, a gente quer, já passei por isso, eu sei como é, e já vai atropelando o pensamento dele. Não, para antes. E aí, ao parar, observar, você pode ter perguntas que, ao invés de dizer assim, é sim ou é não, perguntas mais amplas, mais abertas, de dizer como você se sente diante dessa situação. E eu digo isso porque nos desafios familiares nós temos muitos. Temos desafios de casal, não quer dizer que nós temos relações perfeitas. São imperfeitas, mas que são dialogadas constantemente. E a gente não acumula, não deixa acumular isso para posteriormente a gente estar ruminando. O que é ruminar? É ficar com remorso, não dialogou com aquela pessoa de uma forma transparente, de uma forma com atenção plena. A gente vai acumulando essas dores e vai deixando com que isso mine a relação do casal, mine a relação com os filhos, e neste acúmulo os conflitos vão se amplificando, né? Ao ampliar os conflitos, aí nós temos situações muitas vezes de separação. Por quê? Porque faltou aquela interrupção. Quando a gente acumula muito sentimento negativo, e aí você está na psicologia, você sabe, quando a gente acumula muitos sentimentos negativos, com efeitos negativos, na verdade, eles embaralham a nossa mente, eles não deixam a gente com capacidade para tomar boas decisões. Então, um casal que está se separando, ele não vai ter... ele primeiro não olhou para os próprios sentimentos, não disse ao outro como se sentir em relação àquilo. Tem uma dificuldade de dizer. O outro vai se sentir culpado ou vai se sentir acusado. E aí esse diálogo não vai prosperar. Eu gosto muito da perspectiva da mediação transformativa, porque a mediação transformativa, ela convida a relação se transformar através desse diálogo, através de perguntas sem julgamento, que aí novamente vem a comunicação não violenta, vem a comunicação empática, nos auxiliar a lidar com esse não julgamento. E assim outras técnicas. Eu queria te pedir agora permissão para a gente chamar um rápido intervalo. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já para continuar esse bate-papo maravilhoso. Estamos de volta com Família na Real, hoje falando sobre a técnica Mindfulness e sua relação com a comunicação e a mediação de conflito nas famílias. Estou recebendo a advogada e consultora em gestão de conflitos organizacionais, doutora Betina Costa. Mais uma vez, querida Betina, muito obrigada pela presença. O bate-papo está maravilhoso, esse tema é lindo, importantíssimo, tanto para a nossa vida em geral, como também trazendo aqui para a nossa família, para os conflitos familiares, para a comunicação entre casais, entre ex-casais, entre pais e filhos. Então, só gratidão por estar aqui, viu? Eu tô adorando o nosso papo. Que bom. Então, Betina, em que situações a mediação familiar ela pode ser uma solução mais eficiente do que um processo litigioso para resolver questões como, por exemplo, na minha área, guarda compartilhada ou pensão alimentícia? Então, a gente sempre falou por aqui com alguns colegas da área jurídica que a gente já entrevistou aqui, já teve esse momento, que a gente pode tanto judicializar, como a gente tem também a oportunidade, e que bom, cada vez mais a justiça está nessa prática de desjudicialização, e a gente pode ter esse momento. Então, eu queria trazer a mediação, a importância dela para esse momento extrajudicial. Olha, é fundamental, e eu fico muito feliz que
as práticas de gestão de conflitos consensuais, né, a resolução consensual dos conflitos esteja realmente crescendo de forma abrangente. E dentro das famílias é fundamental. Famílias são relações no tempo. Muitas vezes um casal se separa, tem filhos, essas relações precisam persistir de uma forma mais saudável. No entanto, sabemos que não é assim que acontece. E a judicialização não é que seja contrária à judicialização, mas ela pode ser feita de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada e com decisões tomadas pelas pessoas que estão envolvidas no conflito. O que acontece dentro da família, e você sabe melhor do que eu, porque atua nessa parte da gestão de famílias, né? Dos processos familiares. Muitas vezes tem decisões que o juiz não vai entender o que é melhor para aquelas partes, muitas vezes numa guarda ou na organização das famílias em si, porque eu não sou da área de direito de família. Da rotina. Eu já trabalho mais com a parte de empresas nessa perspectiva. Agora, quando vai construir um acordo dentro de uma rotina, o que é melhor? O juiz decidir pelas partes? Ou se as próprias partes? Mas como elas vão dialogar, Rosa? Como é que elas vão dialogar se simplesmente aquele diálogo, aquela comunicação foi interrompida? Então, a mediação, ela faz esse papel de reaproximar, de reestruturar o diálogo e fazer com que aquelas pessoas possam efetivamente escutar uma a outra, que muitas vezes elas não tiveram essa oportunidade. O mediador, ele vai estar ali auxiliando aquelas pessoas a centrar mais. Por isso, a importância, inclusive, antes de uma sessão de mediação, de uma respiração consciente. Um momento de pausa, de atenção, para que haja o esfriamento daquelas emoções que estão muito turbulentas dentro de si. Porque senão as pessoas vão continuar naquela briga constante, nos diálogos, de competir por quem tem a razão. E na verdade não é preciso ser um diálogo conflituoso para poder tomar decisões tão importantes que vão influenciar e vão impactar na vida dos filhos. E muitas vezes, Betina, a gente vê que aquelas partes ali, quando elas vão participar de uma sessão de mediação, nem sempre elas estão, de fato, querendo. Elas podem ir ali com aquela resistência, não, eu só vou porque realmente tem que passar por isso, porque o juiz marca uma sessão aqui, mas por vezes a mediação e o mediador, ele é tão bom, ele ajuda ali a construção daquele diálogo. A gente fala muito, elas são as protagonistas das suas próprias vidas, das suas próprias decisões, porque o que a gente mais vê, né, no período do divórcio, da separação daquele ex-casal, essa dificuldade de diálogo, e muitas vezes, e quase sempre, quem mais sofre, quem mais é afetado, impactado são os filhos. Por quê? Porque os filhos, por serem menores de idade, eles necessitam de alguém que responda por eles, que decidam por eles. E aí, aquele ex-casal ali, muitas vezes, imbuídos de mágoas, né, de sentimentos que atrapalham esse diálogo, não conseguem resolver o mínimo. A gente vê em audiências brigas por tudo que você imaginar ali naquele momento. Quem pega na escola, quem deixa, se um deixa 5 minutos depois é motivo de conflito, enfim, são, né, que você deve imaginar, porque também você participe, já deve ter visto essa questão, é muito comum, não é? Muito. E a gente vê também muitos benefícios da mediação nessa área, até pelo tempo. Muitas vezes o juiz, ele marca uma audiência a cada meia hora, a cada 40 minutos, e a mediação, ela permite que aquelas partes, né, sem adentrar ali na culpa, como você disse, o mediador tem várias técnicas e ele permite que aquelas partes conversem, talvez construam diálogos que eles nunca tiveram antes. E ali eles têm essa oportunidade, não é mesmo? Exatamente. E é por isso que hoje a mediação, ela vem abrangendo, inclusive, casais que têm dúvida se querem realmente se separar. Então, eles procuram um mediador extrajudicial, ainda não tem a judicialização, para encontrar essa reestruturação do diálogo.
porque não consegue. Realmente existe uma trava. A gente não foi preparado para lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Imagina nossos filhos. Imagina como é que os filhos ficam impactados diante das relações dos pais que estão ali brigando por muitas vezes uns 5 minutos que foi atrasado. Como é que eles estão se sentindo? Como é que eles se perdem ali? Eles querem defender, lembra da Catarina que diz minha mãe não erra? E aí um filho que está dentro de uma relação que está conflituosa, como ele deve estar se sentindo? E quais são as atitudes dele que ele está tendo para chamar a atenção dos pais? Então, a comunicação empática, a atenção plena, a capacidade da gente respirar antes de reagir, ela vai nos auxiliar a entender melhor o que eu quero de verdade nessa situação. Opa, peraí. O que faz com que eu brigue por essa situação em específico? É isso que eu quero? Como é que eu gostaria de estar? Então, a gente para refletir. Eu quero até trazer alguns benefícios da atenção plena quando a gente pratica diariamente. Ótimo. Existem comprovações científicas de que a prática diária de ao menos 10 a 12 minutos por mais de 8 semanas, nós conseguimos estar mais conscientes do que estamos vivenciando, então nos ajuda a regular nossas emoções. Então, ao regular nas nossas emoções, a gente diminui o quê? Impulsividade, reatividade, porque muitas vezes a gente está naquele mecanismo de luta. Respondeu, eu não saio sem uma resposta. Eu vou responder, não levo desaforo para casa. Então, essa reatividade prejudica as nossas relações e muitas vezes faz com que a gente tome decisões equivocadas que depois, mais tarde, nossa, como é que eu fui dizer isso? Nossa, porque eu fiz aquilo? Então, isso tudo traz um impacto negativo. Posteriormente, a gente fica na ruminação. Além de reduzir essa impulsividade, melhora a nossa capacidade de colocar foco e atenção naquilo que realmente precisa. E aí, muitas vezes, o casal que está imerso dentro dessas confusões, não sabe reconhecer dentro de si os sentimentos, não consegue dialogar com o outro, ele vai estar nessa impulsividade e reatividade. E isso piora a relação. Se ele para se perceber, ele pode até perguntar. E aí o mediador facilita esse diálogo até interno, porque existem as reuniões privadas com cada um dos envolvidos no conflito. Tá, mas o que você quer realmente? O que você pretende? O que você gostaria que tivesse acontecendo? Vocês como casal não vão continuar. Mas o que você gostaria realmente de estar acontecendo? Como é que você gostaria de ver seu filho? Então, essas perguntas, elas são abertas e vai fazer com que a pessoa reflita, nossa, mas o que eu quero é isso. E as minhas atitudes não estão me levando a isso porque eu fico reativa o tempo todo. Então, o que é que eu preciso mudar? E aí, esse é o processo de transformação que a mediação nos convida, que eu acho fantástico e que é possível. Claro, precisa da autorresponsabilidade da pessoa. O que é a autorresponsabilidade? Querer. Eu quero transformar as minhas relações. Então, é um passo para isso. Betina, existe um ditado que fala, é melhor ter paz do que ter razão. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que a questão do mindfulness, da mediação, é aquele estágio ali de serenidade. Até a forma que você fala aqui na entrevista, a gente visualiza que você atingiu um nível, e eu observo isso em mim também, porque o autoconhecimento nos permite que pelo menos eu me observo o tempo inteiro, porque eu acho que a gente precisa evoluir a cada ano que a gente vai fazendo, eu pretendo e quero evoluir. Então, muitas vezes, as pessoas, a gente vê que não tem jeito, tem situações que fogem ao nosso controle. E por que eu estou falando isso? Porque é tão importante essa prática que existem ali discussões que eu não gasto mais energia. Por quê? Porque eu vejo que aquela pessoa, ela é reativa, ela é resistente, ela não vai mudar, ela está nesse modo, como você disse, de brigar, Então, eu prefiro me recolher na minha serenidade, na minha maturidade já de quase 50 anos e de muita mediação e tentar ali
não, deixa acalmar os ânimos, deixa o tempo passar, porque às vezes é muito mais sobre ela do que sobre aquela situação que nós estamos ali vivendo, não é isso? Exatamente, e você trouxe um aspecto muito importante, porque é o que eu falo, eu trabalho com a cultura da paz, é o que eu falo, paz não é ausência de conflito. Paz é a capacidade que a gente desenvolve de lidar com os conflitos. É a inteligência de lidar com os conflitos. Então, ter inteligência e sabedoria é saber onde eu posso avançar, onde aquilo não vai me afetar, então eu deixo com você, sigo o meu lado. Não é se tornar passivo diante das situações, nem reativo, mas sim assertivo, trazer uma comunicação clara e saber que lutas eu quero trilhar, que lutas eu quero entrar realmente. E lutas não no sentido do embate, vem que vamos combater. Não, luta no sentido de se colocar, de se posicionar, de ser protagonista das próprias decisões. Eu sei o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero, mas para isso eu não preciso romper relações, eu não preciso brigar por isso, eu vou estar ali posicionada atrás dos meus interesses. Então, assim, eu vejo a mediação como uma filosofia de vida, que traz vários aspectos que se comunicam com a psicologia, que vem do direito e que faz com que a gente tome melhores decisões e não saia terceirizando. A gente tem uma mania enorme de terceirizar. Sim. E por isso que há uma busca enorme pelo judiciário, porque as pessoas não... Eu já ouvi muito, não, doutora, eu não quero nem decidir isso não, deixa que o juiz decida por mim. E muitas vezes vem a decisão do juiz. Ah, mas não era isso que eu queria. Então, e aí, o que, Betina, que você vem queria? aquela situação que é muito comum na justiça, que são os descumprimentos das sentenças, dos acordos, e as partes têm que voltar ao judiciário, justamente porque não estavam prontas. Exato. Não decidiram, não construíram um diálogo, não chegaram num acordo maduro, que realmente acordar significa ceder um pouco. Uhum. Então, quando você entra no acordo, não vai ser 100% maravilhoso para os dois, mas é um momento ali em que você usa técnicas, que você pondera, que você diz, olha, eu acho que eu posso ceder assim um pouquinho para o bem do meu filho, para o bem da relação, da vida da gente. E aí, trazendo agora para a comunicação entre os casais, Betina, eu queria que você falasse um pouco dos principais desafios que você percebe na comunicação entre esses casais, no processo de separação, de divórcio, e como técnicas de mediação poderia ajudar a superá-los. E é importante até que você faça a diferenciação, Betina, porque a gente está falando muito de mediação, de mindfulness, então, na verdade, mindfulness é uma prática que pode ser usada também dentro da mediação, não é isso? Isso. Vamos lá, eu gosto de até dividir em 3 pilares, para entender qual é a relação da atenção plena, do mindfulness dentro da gestão de conflitos. Ué, Betina, tu está trabalhando com gestão de conflitos, mindfulness, o que é? O mindfulness, ele nos traz a capacidade, é uma prática que nos auxilia a desenvolver uma competência. Qual competência? Atenção plena. A atenção plena, ela nos auxilia a quê? A fazer uma escuta ativa. Então, dentro do processo de uma gestão de conflitos, de uma mediação, nós precisamos estar atentos ao que efetivamente está acontecendo. Se eu me distraio olhando o celular, se eu me distraio com as minhas preocupações, eu perco muitas vezes um momento de fala, um momento de reflexão do outro, que era importante para aquela solução. Então, a atenção plena é uma competência que a gente desenvolve para estar atento ali, para observar, escutar. E observar é fundamental. A gente precisa olhar nos olhos das pessoas para ler as expressões faciais, a fisiologia. Tudo isso é uma linguagem não verbal e que comunica. Se a gente está distraído com outras coisas, a gente perde o foco. E é muito fácil a gente perder o foco, muito. E quando a gente perde o foco, a capacidade da gente ter mal entendidos é enorme. E eu digo isso porque, até trazendo um exemplo do cotidiano da vida, eu sou muito focada, já tinha esse padrão de estar muito concentrada. Então, quando eu estou numa coisa, para me tirar da atenção, precisa realmente me chamar, Betina, olha aqui.
E o meu marido já sabe disso. Antes, davam inúmeras brigas. Porque ele dizia assim, tô indo, hoje eu vou para a academia, quem pega os filhos é você. Aí eu estava lá no computador, muito concentrada, e eu respondia, ok, pode deixar. E aí, esse ok, pode deixar, eu passei que comunicação para ele. Sim. Estou me responsabilizando para pegar os filhos na escola. E a gente não checava a nossa comunicação. Outra técnica que tanto é usada na mediação, quanto é utilizada na nossa comunicação diária. Não checava a comunicação. Lá estava o marido, Betina, tu ainda não pegou os filhos na escola? Como assim? Mas você se comprometeu. Não, eu não me comprometi. Por quê? Porque eu não estava atenta, mal entendido. E isso vai gerando conflitos atrás de conflitos. Então, o que a gente aprendeu? E é isso que dá. Conflito é uma oportunidade de aprendizado. Se a gente aplica essas técnicas no nosso cotidiano, a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas situações. Ele já me conhece. Betina, que foi? Olha aqui. Ah, que foi? Você hoje que vai pegar os meninos. Ah, tudo bem, tá certo? Combinado? Combinado. O que é que você vai fazer? Vou pegar os meninos. Parece ser repetitivo, mas isso é uma técnica utilizada tanto nos ambientes de trabalho, para checar se aquela comunicação foi compreendida, quanto dentro das relações familiares. Isso previne situações. E para casais que estão se separando, ainda mais. Porque aí, como eu disse antes, aquelas emoções que têm efeitos negativos, elas não foram trabalhadas. Elas estão latentes ali, querendo gritar. E se não há um mediador para deixar com que aquela pessoa, de uma forma segura, num ambiente seguro, num ambiente sigiloso, possa extravasar aquelas emoções, elas vão atrapalhar qualquer processo judicial, vão atrapalhar qualquer procedimento de acordo, vão achar que mediação é só para preencher, né? E vai virar uma espiral de conflito sem fim. É isso. E aí fica um conflito sem fim. Gente, a gente precisa entender que esse conflito sem fim nos adoece também mentalmente. Prejudica a nossa saúde mental, prejudica os nossos futuros relacionamentos. Então, é preciso decidir de uma forma bem consciente o que você quer para a sua vida. E, novamente, voltando lá para a paz. Paz não é a ausência de conflitos, mas quando você escolhe de forma eficiente, dizer assim, eu prefiro resolver dessa forma, e você vai ter que ceder. Porque você precisa reconhecer o outro também existe, o outro também tem necessidades, o outro também tem sentimentos. E aí dialogar sobre isso. Ficar eternamente no remorso, na culpa, no apontar o dedo porque o outro muitas vezes traiu, não vai trazer uma melhoria para a sua própria vida. Excelente. Chegou o momento do intervalo e a gente volta já já, não sai daí. Voltamos com Família na Real. Hoje eu estou recebendo a advogada e consultora de gestão de conflitos organizacionais, doutora Betina Costa, para falarmos sobre mindfulness e sua relação com a comunicação e a mediação de conflitos nas famílias. Então, doutora Betina, vamos continuar aqui. Eu queria que a gente falasse agora sobre os desafios nas famílias, que tem tudo a ver com a nossa Família na Real. Esses desafios na convivência e como é que a gente pode desenvolver hábitos de comunicação mais respeitosos, mais construtivos no dia a dia? Pergunta que não quer calar, doutora Betina. Olha, depois de falar sobre todos esses conceitos, eu sei que não é fácil a gente implementar essas mudanças, mas isso não quer dizer que é impossível, é possível. Também não é perfeito, a gente vai entrar em velhos hábitos de simplesmente estar desatento. Então, o que a gente precisa fazer para estar mais consciente? A prática da respiração consciente é fundamental para isso. E você pode praticar, tem pessoas que não querem parar, eu não consigo parar para meditar. Eu não consigo ficar parada, mas o mindfulness não é só para quem vai lá naquela posição que a gente pensa que então vou aqui meditar. Não, na verdade ela também pode ser praticada durante um exercício físico.
quando você está ali presente, sentindo que corre, você que corre, que joga beach tênis, né? No banho, às vezes. No banho também. Sozinha. No momento que você está escutando uma música. Aquele momento, não é que a gente vai esvaziar os pensamentos, porque ninguém consegue ficar sem pensar. Não. Mas a gente vai colocar foco naquilo que traz bem-estar. Aquilo que traz uma renovação dos seus pensamentos, o foco. Então você tira, vai limpando a sua mente de preocupações, você vai limpando a sua mente de outros pensamentos que muitas vezes não tem uma solução imediata. E aí coloca foco no movimento, no mindfulness, o mindfulness da presença de estar ali numa atividade física, numa dança, numa música. E esses momentos de pausa já melhoram, já traz efeitos e benefícios. Para que a gente, quando a gente está numa situação mais desafiadora, todos nós temos, que nos irrita, que nos tira do equilíbrio, a gente vai poder parar e pausar. O que é que está realmente acontecendo? E essa pausa de simplesmente respirar, puxar o ar e pausar, a gente pode então tomar melhores decisões. Nesse lapso, a gente já interrompe o sequestro que a gente que nos toma em emoções muito fortes. Então, sofreu um impacto, sofreu uma situação que te tirou do sério, que te irritou por demais. Se você dá um passo atrás e respira, tem uma coisa que eu gosto muito de contar nos treinamentos que eu dou. Tem a historinha da vovó, pelo menos a minha avó me dizia muito assim: menino, vai lá pro canto, toma uma água, respira um pouco e depois volta. Sim. Essa pausa que você faz, e muitas vezes nem precisa ir lá tomar uma água, já melhora a nossa forma de agir, em vez de reagir às circunstâncias. Então, a gente não se deixa ficar sequestrado por essas fortes emoções. Isso já melhora as relações. Então, chegou, você está em processo de separação, ou a pessoa que ia pegar o seu filho, é o ex-marido, é a ex-esposa, atrasou 5 minutos, antes de ir reagindo e depositando nele toda a sua raiva por ter aqueles 5 a 10 a 20 minutos de atraso, respira antes. Olha, estou vendo que você está com dificuldade, aí você vai aplicar técnicas de comunicação. Estou vendo que você está com dificuldade de deixar em ponto. E eu vejo que isso está acontecendo de forma recorrente. Será que a gente pode conversar para entender como é que a gente pode se apoiar? Porque eu também tenho um horário. E aí você mostra a sua necessidade. E isso tem me deixado irritado. Mostra como você se sente. Eu sei que isso não é fácil, por isso que existem treinamentos para isso. Mas esse processo de você incorporar uma comunicação sem acusar, sem já sair gritando, sem soltar os cachorros, já melhora. E os filhos sentem imediatamente aquela mudança. Sim. Eles sentem mais compaixão, eles sentem mais generosidade nas suas palavras. E isso diminui a reatividade com que eles também apresentam. Betina, eu vejo que a partir do momento que você começa a aplicar, isso se torna algo muito natural na sua família. E eu acho que o melhor do que falar é o exemplo. Então, vamos dizer assim, o fundamento maior da meditação é exatamente a atenção plena. E com pequenos hábitos que você vai construindo com sua família, isso vai melhorando, né? Lá em casa, no momento da refeição, por exemplo, né? A gente tem até uma mediação que é você curtir aquele momento da refeição, mastigar devagar, sentir o aroma, sentir o sabor dos alimentos. Muitas vezes a gente come em 1 minuto. Eu sou dona disso, a mamãe diz muito, minha filha, eu olho para o lado, a Rosinha já acabou de comer. Por quê? Porque eu tenho que participar de uma reunião, eu tenho que vir para Família na Real para fazer a gravação. Então, o que eu faço? Quando, é claro que nem sempre eu vou conseguir parar como eu gosto, mas sempre que eu posso, eu trago isso para minha família. Eu digo: minha filha, resolva logo, Bi, o que você tem para resolver no celular, a mamãe também vai resolver, o papai. Vamos sentar aqui em paz, vamos
comer, quem gosta de rezar, vamos curtir a comida. E isso é uma prática que você pode trazer para a sua família, para a sua casa, e é atenção plena. Olha, vamos deixar o celular de lado. Nesse momento, vamos conversar, vamos focar nesse diálogo aqui, em saber como foi o dia. Então, é o que eu sempre digo, não é quantidade, é o tempo de qualidade. Então, eu acho que a construção desses hábitos saudáveis ajuda muito hoje, que nós temos essa enxurrada de informação, essa necessidade de telas muito grande. Eu conversei muito com a doutora Daniele Bandeira aqui sobre isso. Como são importantes esses hábitos, não é isso, Betina? Demais, demais. Por quê? O que mais tira a nossa atenção exatamente são os celulares, os tablets, né, televisão. Então, realmente, o momento de refeição é um momento que a gente pode se dedicar a essas relações. É o cultivo que a gente faz diário. E a gente está tão imerso dentro desse automatismo, tem que isso, tem que aquilo, tem tantas atividades, tem tantas tarefas, que é tudo na urgência. Isso tanto faz mal para a gente, quanto faz mal para as relações. E nossa saúde física, mental, emocional, ela é relacionada, ela depende necessariamente da qualidade dessas relações. Betina, que conselho você daria para casais e famílias que desejam evitar conflitos desgastantes e construir um ambiente familiar mais acolhedor e mais pacífico? Eu gosto muito de dizer assim, em vez de utilizar a palavra evitar conflitos, porque conflitos são inevitáveis, é prevenir. E a prevenção depende da sua escolha, da sua atitude, do que você decide, o que você quer diante das suas relações, o que você quer construir. Não adianta a gente querer mudar o outro. A gente começa com as mudanças internamente e depois isso reflete nas relações. Então, o que você quer de verdade, olhar para isso, vai te auxiliar a entender que mudanças você vai fazer, que mudanças você vai implementar dentro das suas relações para que suas relações prosperem, para ter melhores relacionamentos e uma qualidade de vida. Ou seja a mudança que você quer para o mundo, não é isso? Perfeito. Programa lindo, viu? Nós estamos chegando ao final do programa e eu quero lhe agradecer, doutora Betina, por essa conversa, por esses ensinamentos, por você partilhar conosco um pouco do que você vive na sua profissão, na sua vida pessoal, com sua família. Então é só gratidão, espero que você tenha gostado e que volte sempre. Espero estar aqui novamente e tenho acompanhado aí o programa. Parabéns, muito grata e feliz de estar aqui com você. Muito obrigada. Mindfulness não é apenas uma técnica, mas uma forma de viver. Quando cultivamos a atenção plena, aprendemos a estar verdadeiramente presentes nas nossas relações, a escutar com mais empatia e a lidar com os desafios com mais serenidade. A convivência familiar se torna mais leve quando conseguimos nos comunicar de forma consciente e quando aprendemos a desacelerar para realmente enxergar e sentir o outro. A mediação de conflitos dentro das famílias ganha um novo significado quando a calma e a presença são valorizadas. Que esse programa de hoje seja um convite para incorporarmos essa prática no nosso dia a dia, trazendo mais foco, mais conexão e mais amor para as nossas relações. A você que esteve comigo até agora, muito obrigada. E lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.